aqui na minha casa, tá? Boa noite a todos. Mais pra cá pra ver. Boa noite, quem está presente. Agradeço a presença de todos. Muito bem-vindas, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Boa noite aos nossos amigos da internet que nos acompanham há um bom tempo, acompanham as palestras, os estudos. Também muito bem-vindo quem está chegando pela primeira vez na nossa página. Então, com a palestra de hoje vai ser super simples. É receitinha de bolo, receita da felicidade. Amanhã tá todo mundo feliz, né, Eduardo? Vai ser tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Então acho que é bom a gente assistir até o final pra gente não perder essa receita. O Eduardo, nosso amigo, posso dizer amigo, nem palestrante, né? É o nosso amigo já com a Márcia aqui de Bauru. Muito bem-vindos com essa palestra maravilhosa. Então, vamos sintonizar com o nosso Pai, com Deus, nosso Pai, ajudando na vibração positiva dessa casa, essa sintonia do bem, lembrando que quando adentramos aqui com nossos amigos espirituais que já preparam o local, já estamos recebendo paz, já estamos recebendo energia positiva, já estamos em contato com Deus. Então, continuemos com o pensamento elevado a Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de mais um estudo, de compartilharmos o Evangelho de Jesus e ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso irmão, aquele que cuida da gente, que nos protege. Como eu sempre falo, muitas das vezes a gente nem se dá conta de quem nos levantou foi Ele. Confiemos na providência divina, os nossos amigos espirituais que aqui estão nessa casa. Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um estudo. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão aqui presentes. Estenda essas bênçãos para os seus lares. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo. Que nos ajude a entender o Evangelho do Cristo e principalmente que a gente consiga colocar em prática, mudando um pouquinho que for por dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Eduardo. Deixa eu arrumar para você. Tá bom, sim? Tá ótimo. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Boa noite também aos amigos que estão nos vendo pela internet, nos assistindo pela internet. É sempre um prazer muito grande estar aqui com os nossos amigos, Alexandre, com a Ana e com todos vocês que sempre frequentam aqui essa casa maravilhosa. Uma energia tão boa assim. Hoje eu trouxe para algumas reflexões esse tema da receita da felicidade. Eu gosto sempre de pegar alguns temas que trabalham com livros, né? Eu não sei se vocês conhecem, a maioria das pessoas conhecem esse livro, que é o Jesus no Lar, né? Que é esse daqui, eu trouxe presentemente aqui. Jesus no Lar é um livro que é psicografia do Chico Xavier, né? E o espírito é o Néio Lúcio. Ele é um livro muito interessante porque ele nos conta algumas conversas que Jesus tinha com os seus discípulos. E eu pensei esta daqui porque eu achei muito interessante, e é uma das que eu faço palestra desse livro, porque ele é um livro que dá para a gente usar em várias situações, né? Não só de cabeceira, de vez em quando a gente precisa de um consolo, alguma coisa a mais. Ele também é muito interessante, mas principalmente no Evangelho no Lar, como texto inicial. É muito interessante esse livro. E eu peguei então exatamente o número 19 e o título é A Receita da Felicidade. Então é uma receita da felicidade que Jesus trouxe para nós, não é? Olha que não é qualquer receita, né? Ok? Então, como a Ana diz, é facinho. Jesus não trouxe coisas difíceis para a gente, né? Talvez a gente precise entender. Todas as receitas é mais ou menos assim. A gente precisa entender como é que ela é feita, né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, especificamente nessa passagem, é sobre o discípulo Tadeu. O discípulo Tadeu, ele gostava de participar bastante das conversas de Jesus e bastante inflamado. Ele era assim bem ativo, né? Gostava bastante da conversa. E nesse trecho aqui, Néio Lúcio nos coloca que ele estava de início com algumas revoltas. Qual que era a revolta dele? Ele estava com a revolta porque naquela época existia muita dificuldade, né? Políticas, principalmente. Não sei se só naquela época, né? Mas vocês vão ver que muitas das coisas que a gente fala daqui, a gente pode transportar para a nossa época tranquilamente, né? Então existiam esses problemas políticos, porque a Roma era o poder maior ali, né? Que colocava aquele povo sobre um jugo muito grande, né? E ele colocou que ele tinha essa revolta e ele não tinha assim, ele não via a felicidade, né, na população, no povo, e ele mesmo com esse tipo de revolta, ele não era uma pessoa feliz por causa disso. Aí então Jesus começou a conversar com ele, né? E essa conversa eu coloquei aqui uma parte dela, né? Jesus pergunta: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Então é uma coisa interessante, como nós interpretamos, nós pessoalmente, o que é felicidade para nós?
né? Muita gente, e dependendo da época que ele se encontra, da fase da vida, talvez a felicidade seja uma coisa diferente, né? Diziam que para aquele irmão nosso que tem muita dificuldade, por exemplo, de se locomover, que fica deitado numa cama muito tempo, a felicidade é poder virar de lado, por exemplo, né? Coisa que ele muitas vezes não consegue. Então, depende da situação que a gente se encontra, né? O que é felicidade para vocês? Não precisa responder, né? Vamos só pensar, porque talvez isso aí vai ser bastante útil no final, para a gente entender algumas coisas. Mas Tadeu respondeu para ele. Ele disse: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Uma coisa bem geral, né? A felicidade é a paz de todo mundo. Quando todo mundo estiver feliz, não tem porquê, né? Com paz, porque a felicidade tem muito isso, né? Quem está em paz está feliz. Não tem essa relação, né, de paz? Quando a gente está feliz, a gente está em paz. Então ele colocou que a paz para todos seria a felicidade geral. Mas aí o Cristo estampou significativa expressão e ponderou: sim, Tadeu, isso não desconheço, que é uma coisa meio óbvia, né? Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Então ele quis que o Tadeu colocasse para ele quais são as situações que ele fica feliz, que ele se acharia feliz. Quais são essas situações? E aqui, como é grande, eu não vou colocar ela nessa parte. Então o discípulo, com algum acanhamento, enunciou, né? Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Se os outros nos compreendessem. Tem muita coisa que nos tira da felicidade ou que nos deixa infeliz por falta de compreensão de uma outra pessoa? Acho que bastante, né? Então acho que ele não está muito errado. Se a gente tiver a compreensão de todos, provavelmente a gente possa ser feliz, sim. Desejo para este fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, eu sei que não sou perfeito, correto? Mas eu ficaria contente se as pessoas com que eu convivo entendessem isso. E entendessem que eu não sou perfeito. Entendessem que eu estou tentando. Não é? Que eu estou aqui tentando fazer as coisas corretas. Mas muitas vezes não consigo. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes. Deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em fase da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Respeito das pessoas. Uma coisa muito interessante que nos tira muito a felicidade. Quando as outras pessoas não nos respeitam, não é? Isso dói bastante. Vivo, regozijo-me ia se a maledicência me esquecesse. Maledicência, acho que todos sabem o que é, mas é falar mal da vida dos outros, não é? Então ele está dizendo, se isso aí me esquecesse, se ninguém me falasse mal de mim, seria bom se ninguém falasse mal da gente. Porque muitas vezes as pessoas falam mal sem razão, e outras vezes até com uma certa razão, mas mesmo com razão, a gente não fica feliz de escutar. Não é verdade?
Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Então, se a gente respeitar o próximo, acatar a ideia do próximo, ele está dizendo, se todo mundo fizesse isso, eu acho que seria uma coisa, isso me deixa feliz, né? Que ele está falando para a felicidade dele. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Como é difícil, muitas vezes, principalmente a indiferença. Eu acho que a indiferença pesa mais do que a calúnia. Quando aquela pessoa te despreza, que é indiferença, né? Aquilo dói fundo. A calúnia a gente fica bravo na hora e tal, sabe que às vezes não é verdade, porque é uma calúnia, né? Então a gente fica nervoso na hora. Mas a indiferença, ela nos deixa triste por muito tempo. Dói muito no coração a indiferença. Creio que o sarcasmo e as suspeitas foram organizadas pelo espírito das trevas para tormento das criaturas. Quem vive com pessoas sarcásticas sabe o que é isso, né? Aquela que fala por entre linhas, sempre tentando pisar na outra pessoa. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, senti-me aventuroso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. E aí ele tem mais um textozinho que pra gente eu vou deixar passar, mas ele colocou um resumo do que ele falou. E o que é esse resumo? Que eu acho que é fazendo essa parte da felicidade maior do que ele sentia, ele colocou aqui. Então ele disse assim, ó, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. A gente precisa refletir um pouquinho na resposta dele, que é o resumo que ele colocou nesse texto todo que a gente leu aqui. Queria ser compreendido. Grande parte da infelicidade nossa, como eu disse anteriormente, é pela incompreensão dos outros. Respeitado, como é bom a gente ser respeitado pelas pessoas. O desrespeito nos traz também uma amargura muito grande. E ser estimado. Por que estima? A estima é aquela coisa que te aconchega, né? Ao contrário daquele que te quer mal, que já num olhar ele já diz que não gosta de você. O que a gente recebe? Que energia que a gente recebe disso? Né? Energia de tristeza, realmente. Porque a gente gosta de se dar bem com as pessoas e não de se dar mal com as pessoas, né? Então, quando tem uma pessoa que não nos estima, a gente fala, mas por que ela não tem isso? Né? O que eu fiz para ela? Não é? O que eu fiz? Às vezes não é por nada, né? Às vezes a gente nem sabe o porquê que ela não estima a gente. Tem muito daquilo. Eu não fui com a cara desse cidadão. Então, pela cara, a gente coloca o conteúdo. Uma coisa errada, né? E muitas vezes nós somos aqueles que sofremos isso, né? Olha que interessante. Então, olha, mas ainda ele não é o modelo de perfeição. Então ele sabe que ele tem os defeitos. E nós sabemos que nós temos nossos defeitos. Todo mundo tem defeito, não é? Se nós temos defeitos, a gente quer que o outro nos entenda com os nossos defeitos, com aquilo que eu consigo dar hoje. Se eu não dou coisa melhor, é porque ainda não tenho condições para isso.
morais, elevada. Eu não consigo ainda ter uma ação diferente daquilo que eu faço. Mas mesmo assim, eu gostaria que os outros me vissem de uma forma, né, que levasse isso em consideração. Não é verdade? O mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Nesse caso, um pouquinho antes, tem um trechozinho também que eu gostaria que aqueles que tivessem o livro, na internet ele tem até em PDF, quem quiser baixar para ler o texto. É muito interessante, porque normalmente nesses textos, nos outros textos, Jesus faz uma pregação até que grande, sabe? Então o pessoal ficou esperando ele falar bastante sobre isso. Fala, nossa, vamos ver o que o mestre vai falar agora, o que ele vai colocar sobre isso, né? Mas ele falou pouco, né? Ele disse o seguinte: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. É bom a gente parar um pouquinho. Compreensão é o que ele queria, não é verdade? Vamos voltar um pouquinho ali? Compreensão. Será que nós compreendemos os outros? Respeito. Será que nós respeitamos a diferença do outro? As dificuldades do outro? Será que nós estimamos todo mundo? Não temos também pessoas que nós não vamos com a cara? Então ele diz: proceda com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Por que será? A Ana disse aqui no começo que a receita era facinho. A receita de Jesus é essa. Simples. Nada difícil. Se parar por aí, acabou. Porque se eu fizer aquilo que os outros, para os outros, aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, e o outro fizesse a mesma coisa, ninguém se ofendia. Todo mundo se compreendia. Todo mundo entenderia que cada um tem a sua evolução e ainda não é perfeito. Mas isso é um pouco difícil. Por quê? Jesus já veio trazer essa mensagem há muito tempo. E a gente ainda não consegue fazer. A gente não consegue trazer essa mensagem dele ao pé da letra, para com todos. Não é? Nem dentro da casa, onde estão as pessoas que a gente mais gosta. Mas é onde a gente tem as dificuldades maiores. Então, como que nós vamos fazer isso, ser felizes, se eu não consigo fazer os outros serem felizes? O que Jesus está dizendo aí é simples. Faça o outro feliz, que você vai ser feliz. A felicidade é a busca maior de toda a humanidade. Em todos os momentos da humanidade, da vida da humanidade, é a busca da felicidade. É uma coisa tão simples. Mas, por sermos imperfeitos, ainda não conseguimos realizar o que Jesus nos pede. Mas nós devemos nos esforçar para isso. Aí então a gente foi, puxa, como diz, vamos parar a palestra por aqui, acabou, a receita é essa, né? Falei 25 minutos, nem isso, tá? Vamos voltar para casa e fazer isso. Alguém consegue? Deveríamos, mas infelizmente nós ainda não conseguimos.
as dificuldades que nós temos, nos impedem de fazer essa ação que Jesus nos disse para fazer, para ser feliz. Mas nós devemos deixar ela aqui de alerta para a gente. Uma lampadinha aqui assim, ó, do lado, né? Sempre quando acontecer alguma coisinha, ela acender. Aí eu fui buscar algumas outras coisas. Falei, puxa, se a gente não consegue ser feliz assim, porque vai ser difícil, a gente ainda não pode, o que eu tenho que fazer para melhorar e um dia conseguir fazer isso que Jesus nos pede, né? Se a gente for buscar esse tema, receita da felicidade, a gente vai ver na internet, em livros, de várias doutrinas, não só da doutrina espírita, como eu disse, é a busca da humanidade em termos gerais, né? Nós vamos ver vários tipos de receitas de felicidade. Todas elas, que eu vi, colocando certas situações para a gente de uma certa imposição. É uma receita de imposições para você, tá? Para que a gente seja feliz, a gente vai ter que fazer certas coisas, quer queiramos, quer não. Como que eu vou buscar essa felicidade então? A felicidade, ela vai ter que ser conquistada, não é? Cada um vai ter que ser a tua, porque cada um, a felicidade é diferente, lembra disso? Ela não é padrão para todo mundo. Pode ser que tenha alguém hoje que está completamente feliz. Completamente, ela falou, na minha vida não precisa mudar absolutamente nada. Não é? Pode ser. Ela se contenta com tudo que ela tem, ela se dá bem com todo mundo, ela tem uma boa convivência com todos, então ela não quer mudar nada. Até que não aconteça alguma coisa para ela mudar. Porque mudanças e crescimento evolutivo é uma lei divina. Então tudo que acontece com a gente é exatamente para a gente ir de encontro com essa lei. A lei da nossa evolução. E para que a gente evolua, nós precisamos mudar algumas coisas, alguns conceitos, algumas atitudes. Aí eu encontrei, aí ele comenta mais uma coisinha e está ali no caminho, né? Eu encontrei Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito mentor do Divaldo Pereira Franco, por onde ele psicografou vários livros. Ele tem uma série psicológica da Joana de Ângeles, que é muito interessante, uns livros bem interessantes para a gente ler, né? E esse aqui foi uma mensagem que ela deu sobre a felicidade. Ela tem vários livros sobre a felicidade. E ela fala que tem 8 passos para a felicidade. Se eu fizesse 8 passozinhos aí, eu começo a ser mais feliz. Então vocês querem ser felizes? Um pouquinho mais? Ou ninguém quer? Todo mundo quer um pouquinho? Um pouquinho mais, tá bom? Então vamos ver os passos? Quem sabe se a gente seguir esses passos, né? Só que vocês vejam, de Jesus era um só, não é? Como diz a Ana, a receitinha é fácil. A dela é 8. São 8 ingredientes. E que a gente vai ter que misturar. Veja bem, o primeiro, e não briguem comigo, principalmente as mulheres. Não foi eu que falei, ok? Foi Joana de Ângeles. Ela disse: fale menos. Para ser feliz, fale menos. O porquê fale menos? Agora a gente precisa começar a questionar. Por que eu tenho que falar menos? Porque normalmente eu falo no ímpeto. Eu falo coisas, muitas vezes, que ofendem. Então, se eu não responder aquela ofensa que me fizeram,
eu falar menos, intimamente eu vou ser mais feliz, porque eu não vou ser agressor. E eu não vou dar motivo para me agredirem. Fale menos. Quantas vezes a gente se enrosca, né, nos nossos relacionamentos por falar demais. É diferente da proposta de Jesus? Será que a gente não gostaria que o outro também falasse menos para nós? Então, se eu falar menos, eu estou fazendo o que Jesus está dizendo, não é? Pense para falar. Porque veja bem, a palavra tem um poder muito grande e que a gente despreza. Porque muitas vezes a gente diz, falei sem pensar. Isso é uma desculpa esfarrapada. Porque a boca não move, senão pelo pensamento. E tudo que passa pela boca, passou antes pela nossa vontade, pelos nossos sentidos e pelo nosso pensamento. Eu quis falar aquilo sim. Às vezes, na maioria inclusive, né, eu não percebo. Porque quem está no comando nesses momentos difíceis que nós nos encontramos, quando nós somos enfrentados, é o nosso ego. É a nossa subconsciência. Aquilo que eu não consigo controlar. Mas eu preciso controlar. E eu tenho que controlar falando menos. Olha que interessante. Fale menos. Então é uma receitinha que a gente tem que deixar ali do lado também, né? Quando eu for falar alguma coisa, pensa, será que é bom eu falar isso? O que vai provocar isso no outro? Será que eu gostaria de escutar? Não é? Eu digo também que a palavra é como um diamante, bem grande, né? Muito bonito, que está em suas mãos. E você pode dar de presente para uma pessoa, ou você pode jogar na cara dela. O dar de presente ela vai gostar muito, não é? Quem não gosta de receber um diamante assim? Agora, se você jogar na cara, no rosto, vai machucar. E a pessoa não vai gostar, mesmo sendo um diamante. Não é? Então, como eu falo, também tem muita diferença. Né? O falar menos está dentro desse princípio. Não é não falar. Ela não disse, não fale. Estou sempre para a gente ficar mudo. Não diz isso. Fale menos. Pense naquilo que você vai falar. Pense se você não vai ofender a pessoa. Pense que a pessoa tem o direito de pensar diferente da gente. E ela tem uma evolução diferente da nossa. Não cabe a nós julgar se é menor ou maior, que nem nós sabemos. Mas é diferente, porque nós somos indivíduos únicos. Igual a nossa evolução ninguém tem. Individualmente, nós temos uma evolução nossa, que não é igual a de ninguém. É porque são vivências diferentes. Vivências em outras vidas diferentes. E nessa também. Né? Então são pessoas muito diferentes. Então, fale menos. É uma dos ingredientes de se sentir mais feliz. Vamos ver a segunda? Vocês já viram que a coisa vai complicando, né? Faça mais. Faça mais. Faça mais pelo outro. Ajude mais. Ao invés de atrapalhar. Ao invés de deixar só para o outro fazer. Faça mais. Faça mais caridade. Quando a gente faz algum tipo de caridade,
mesmo material que seja, muitas vezes a gente acha que está ajudando o próximo. Essa é a ideia, né? Ah, eu vou ajudar o próximo, eu vou lá pegar um lanchinho e dar lá para aquele que está com fome lá na praça, que ele está sem comer. Não é? Aí eu venho em casa, faço o pãozinho, ponho lá algumas coisas gostosas e levo lá para ele. Ele vai pegar o pãozinho, obrigado, muito obrigado, tal, e vai comer, vai matar a fome dele. E como é que você se sente? Acabou aí? Não. Não acabou aí. Quem faz esse tipo de atitude sabe do que eu estou falando. Faz muito mais bem para nós do que para ele. Na realidade, quem está sendo beneficiado somos nós. E às vezes a gente não percebe isso. Quando a gente escuta um amigo que está necessitado e precisa de um apoio naquele momento, e por não estar numa condição ali na hora de entender o que está acontecendo com ele, e a gente vem com uma ideia brilhante, né? Aquela ideia brilhante, que nossa, você me ajudou tanto, que bom, muito obrigado. A gente sai de lá o herói, né? Para aquela pessoa você foi o herói. E faz muito bem para a gente. A gente se sente bem. A gente parece que é outro. Traz muita felicidade. O que ela está falando é isso. Faça mais pelo outro. Então já tem 2 ingredientes. Fale menos e faça mais. Vamos lá. Julgue menos. Julgar menos. Quantas vezes a gente se pega julgando sem perceber que está fazendo isso? Porque é uma coisa parece que tão natural. É um bate-papo. É uma conversa que você está tendo. Ou às vezes com o marido, com a esposa, ou com um amigo, um colega de trabalho, que vem falar alguma coisa, mas você viu o que o outro fez e tal, e a gente entra na história, né? Julgando aquela pessoa. Ah não, mas eu só estava conversando, eu não julguei ninguém. Não, a gente está julgando sim, né? Quando a gente está julgando alguém, lembre-se que nós vamos ser julgados pela mesma medida. E isso não vai trazer felicidade para a gente. Porque aquelas pessoas que têm já uma busca pela espiritualidade, que é o caso daqueles que estão aqui, né, numa casa espírita, ou assistindo a uma palestra espírita, ou mesmo uma palestra espiritualista em algum lugar, ele já está numa busca diferente. Ele já está num sentido diferente para a vida. E quando ele faz alguma coisa que é contrária às leis divinas, isso pesa na consciência. Isso deixa a pessoa triste. Quando a gente julga os outros, a hora que eu for pensar lá, puxa vida, eu acabei falando coisas lá que eu não devia. E aquilo começa a bater no nosso coração. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar dos outros, não é? Lembra-se sempre do que o Tadeu colocou que gostaria de ser, como ele gostaria de ser recebido pelos amigos dele, né? Apesar dele não ser perfeito, o entendimento. Então se a pessoa fez daquele jeito é porque ela não tinha condição de fazer diferente, né? Então julgar é uma coisa difícil para a gente. A gente tem que começar a perceber os julgamentos que a gente faz nos outros. Porque a gente vai ser julgado.
Aí eu não vou poder falar nada. Porque eu estou fazendo a mesma coisa. Então prestar atenção. Julgue menos. E vamos, o que a gente vai ter que fazer mais, né? Porque parece lá que é menos e mais. Menos e mais. Aceite mais. Se eu for julgar menos aquela pessoa, eu vou aceitar mais a condição dela. Aceite mais que a pessoa possa te dizer alguma coisa que você não goste. Qual o problema? Ela está certa? Se ela está certa, eu tenho que fazer uma reflexão. Que bom que ela me falou. Porque é uma maneira de eu ver, um modo de eu corrigir aquilo que está errado. Não é? E se ela falou alguma coisa que não está certa, por que eu vou me ofender? Eu sei que não é correto. Ela pode pensar daquele jeito, é um problema dela. Não é? Ela não tem o conhecimento meu suficiente para entender. Então por que eu vou ficar bravo? Eu tenho que aceitar mais. Aceitar mais do que as pessoas pensam da gente. Qual o problema? O problema é dela, não é meu. Quando eu julgo, o problema é meu. Quando eu falo do outro, o problema é meu. Quando o outro fala de mim, o problema é dele. Eu vou fazer a minha reflexão. Tá certo o que ele falou? Puxa, realmente eu pisei na bola naquilo lá que ele disse. Então, olha, eu vou ter que pedir desculpa. Qual o problema? Mas o orgulho lá fala alto, né? O orgulho bate lá em cima. Imagina, eu pedir desculpa. Por quê? Qual que é a nossa busca? Qual é a nossa verdade? Porque Jesus disse uma coisa muito interessante. Que a verdade liberta. Ela não exige nada de ninguém. Quando eu entendo que a minha verdadeira vida não é esta aqui, mas é a minha vida espiritual, essa é a minha verdade, e que eu tenho que buscar a minha evolução nessa vida espiritual, aceitar um julgamento de alguém não vai me pesar nada. Nem no meu orgulho. Porque vai depender de como eu coloco aquilo. Se for verdade, vamos corrigir. E se for mentira, ele não sabe do que ele está falando. Tudo bem. Não é? Fica muito fácil. Aceitar mais as pessoas como elas são. É a grande chamado. Odeia menos. Por não fazer as outras coisas ali, a gente traz essa palavra muitas vezes no coração, que é um sentimento muito triste, que é diferente de raiva e de rancor. O ódio já é um outro estágio. A raiva e o rancor são coisas que é inerente ao nosso nível de crescimento espiritual. Na hora eu vou sentir. O que eu faço com ela que é o problema. Quando eu sinto raiva, eu tenho que dizer, olha, isso aqui me tirou da serenidade. Eu fiz uma palestra sobre isso, não sei se vocês lembram lá atrás. A serenidade é o meu patamar normal. Se eu sair da minha serenidade, se aquilo lá me tirou da serenidade, eu fiquei com raiva, alguma coisa tem dentro de mim para corrigir. Porque a raiva e o rancor não está no outro. Está comigo. Eu agora falo palavras para vocês. Cada um de vocês escutam de forma diferente. Ah, mas eu não estou falando a mesma coisa? Eu estou. Mas cada um de vocês está raciocinando e colocando na vida de vocês diferentemente. Então, muitas vezes, aquilo que falam para nós escutamos, mas não é o que a pessoa quis dizer. É o que eu interpretei.
sobre aquilo. E aí, do sentimento de raiva e de rancor vira ódio. O ódio, ele é um veneno. Para essa vida e para outra. Até para outras que a gente não teve ainda aqui. E vamos ter. O ódio é uma coisa que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário e do nosso coração. Porque ele nos traz doenças físicas e doenças mentais, que transpassa a vida atual. A gente está cansado de ver isso nas reuniões mediúnicas. Como vem espíritos perturbados, com ódio terrível da outra pessoa. E aquilo atrapalha a vida dele ao longo de séculos, às vezes. Né? Então, odeie menos. Se possível, tira isso do vocabulário. Né? Rancor e raiva, de vez em quando, né? E pensar sobre o assunto. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com ódio? O que está mexendo aqui dentro comigo que isso está fazendo um estragozinho aqui, né? Tem 5, tem mais 3. Ame mais. Essa é gostosa. Ame mais. Não é boa? É um ingrediente que vai dar o sabor. Ame mais. Ame mais todo mundo. Ame mais a natureza, os animais. Deus é amor. Quando nós amamos, nós sintonizamos com Deus. Olha que maravilhoso. E nós recebemos dele essa gratidão por estar sintonizado com ele. E nós deixamos isso de lado. Não lembramos. Amar aqui para nós tem vários significados. Paciência é um jeito de amar, né? Benevolência, caridade. Tudo que vem do bem é um amor em ação. Essa daí, como eu digo sempre nessa palestra, eu tenho que repetir porque é aquela coisa da repetição, né? Emburre menos, isso é para mim, né? Mas garanto que não é só para mim. Porque, principalmente homem, né, Alexandre? O homem tem o biquinho virado, né? Coisa triste. Mas a gente está melhorando. Esse que é importante. O importante é a gente ir melhorando, né? Antigamente eu ficava emburrado uma semana, né? Hoje eu consigo ficar emburrado só algumas horas. Mas ainda fico, né? Mas estou tentando. Minha esposa está aqui e ela sabe que eu estou tentando, né? Ela sabe que eu estou tentando, né? Mas para falar para o pessoal da internet, ela disse que ela fala para mim que não tem medo de cara feia. E é isso mesmo que ela fala. É, né? Aí a gente emburra bem menos, não é? E sorria mais. O sorriso é a expressão da alegria. Quando a gente coloca um sorriso no rosto, a gente está mostrando para outra pessoa que a gente está feliz. E isso contamina o ambiente, né? Presta atenção. Quando a gente está com sono e dá aquele bocejo, daqui a pouco o outro faz a mesma coisa. Não é isso? O outro faz a mesma coisa. Isso daí é contaminante. Quando a gente fica emburrado, também contamina, né? E quando a gente fica alegre, sorrindo, contamina também. O sorrir mais nos muda a frequência da nossa vibração, que é uma coisa importantíssima. Trazendo próximo de nós os amigos da espiritualidade que nos querem ajudar, que nos querem o melhor para nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente tem um problema, a gente emburra. Devia ser o contrário. Quando a gente tem um problema, a gente devia sorrir.
Porque quando a gente emburra, quem vem perto da gente são aqueles emburrados. E amigo espiritual de alta escala, de alto nível, né, de graduação, que são aqueles que a gente tem como anjo da guarda nosso, eles são alegres, são felizes. É essa a frequência que a gente tem que dar para eles. E como que a gente quer que eles cheguem até nós se a gente está emburrado, com a cara amarrada? Não dá. O que a gente tem que fazer? Alegria. Tem um problema? Fica alegre. Vai mudar alguma coisa o seu problema? Pode ser que mude. Mas se você ficar emburrado, não vai mudar nada. Pode ser que piore. 8, não é? Aí ela diz assim, na última frase, olha: tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados os teus dias. Tornar agradável o nosso dia é a gente ser feliz. Então, se a gente seguir essa receitinha, né, a gente vai tornar o nosso dia mais agradável, mais feliz. Eu trouxe aqui uma letra de uma música. Eu não vou cantar para vocês, senão não fica ninguém na internet, viu, Alexandre? O pessoal vai desligar na hora. Por isso eu vou passar aqui depois alguém que realmente sabe cantar, né? Quem escreveu essa letra. Mas eu vou lê-la, porque ela é muito profunda. Essa letra, segundo o autor, que é o Almir Sater e o Renato Teixeira, ela foi psicografada. Ele mesmo garante isso. Ele falou: olha, isso aqui não é possível. Eu escrevi isso aqui em 5 minutos. E o Renato já tinha a letra, já tinha a melodia. A hora que eu falei para ele a letra, ele já... Quer dizer, a coisa já veio pronta. Ele mesmo diz: só pode ser psicografia. E ela é de uma profundidade muito grande. Ando devagar. Todo mundo quase conhece. Mas às vezes a gente não presta atenção na letra. Por isso que eu vou lê-la primeiro antes da gente escutar. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amar para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como o velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Vamos escutar? Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que um pouco sim, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
simplesmente compreender, amar e tocar em frente. Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ser as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vamos devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. É linda, né? Maravilhosa. Mas ela diz o seguinte, no último estrofe: cada um de nós compõe a sua história. E é isso que nós temos que respeitar. A história de cada um. A maneira de cada um. A evolução de cada um. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Todo mundo pode melhorar. Todo mundo é capaz de dar um pouco mais de si para o próximo e ser feliz. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, o façais também. Se compreendeis estas coisas, sereis felizes, contanto que as pratiqueis. João, capítulo 13, versículo de 1 a 20. É Jesus nos dizendo, não é? Faça ao outro o que queres que façam a você. Ame mais, dê mais sorriso, seja mais feliz, porque assim a gente vai fazer um mundo melhor e mais feliz. Era isso que a gente tinha para hoje. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês nessa noite. Você pode deixar a imagem de Jesus. Vamos lá, mais um pouquinho.
Caiu um cisco no meu olho, mas já tá passando. Ai, o Eduardo, fantástica a sua palestra. Palestra, um bate-papo. Você deu a receita, deu o ingrediente, né? Porque toda receita precisa dos ingredientes, né? Você fez o modo de fazer, como tem na receita, lá o que a gente tem que fazer. Agora, falta cada um procurar os seus ingredientes, né? E essa palestra fica na nossa página, amanhã tá no YouTube, porque eu acho que a gente vai ter que rever, anotar cada ingrediente numa listinha, talvez sei lá, no nosso diário, quem tem numa agenda, e ir riscando quando a gente conseguir aquele ingrediente. Né? Então eu consegui amar mais, eu consegui falar menos, e vamos riscando, quem sabe a gente consegue, né? Deus nos fez para ser feliz, isso não há dúvida, então não é impossível, basta a gente querer. Você foi fantástico na sua colocação, acessível, carinhoso, e a gente sente esse clima de amor que ficou nesse ambiente. Muito obrigado mesmo, gratidão do fundo do coração. E eu pedi para ele deixar essa imagem de Jesus. É até dar um recado do chocolate, mas eu nem vou quebrar o clima de agora, porque nós estamos num clima de tanta paz, de tanta harmonia. Nesse instante, com a palestra do Eduardo, as vibrações positivas de nós presentes, das pessoas que estão na internet, a gente fica acompanhando, respondendo, e como a gente sabe que tudo são vibrações, as vibrações positivas chegam aqui também. Então a gente não está só nós aqui, nós estamos o pessoal da internet, mais desencarnados, que necessitam dessa vibração de amor. Então eu peço a todos que continuemos sintonizados, sentemos na cadeira confortavelmente, vamos fazer um passe para todo mundo, porque eu acho que o passe foi dado a palestra inteira, como ser feliz. Então estamos confortáveis, assim desligamos nossa mente do mundo lá fora e ligamos e continuamos ligados ao nosso Pai. Nesse clima de amor e de paz que paira nesse ambiente, trazido para o nosso irmão Eduardo, pedimos Jesus, nosso mestre, nosso amigo, foquemos nessa imagem maravilhosa de Jesus que temos em nossa mente, imaginemos Ele com esses braços abertos, nesse instante, nos abraçando. Pensemos que em frente de nós, nesse instante, o nosso anjo da guarda está em frente, nos envolvendo com vibrações positivas, energias que nos alimentam, que nos ajudam tanto no corpo físico como no espiritual. E Jesus caminha entre nós nesse momento também, de um por um, levando toda a energia de amor, de paz, de união, de fraternidade, de equilíbrio. Que consigamos absorver, Senhor, esses eflúvios que caem nesse ambiente. Peço em nome de Jesus que vá até as pessoas, chegue essa oração até as pessoas que estão na internet, que elas consigam se conectar a esse ambiente de paz e amor e se estenda aos seus lares, seus familiares, suas residências. Aos que estão presentes também se estendam aos seus familiares, suas residências, aos seus vizinhos, à sua rua, ao seu bairro. E nessa união de paz e amor, à cidade, ao país que tanto precisa, ao mundo, na verdade, que tanto precisa de energia de paz e de amor. Acolhe, Senhor, a todos que sofrem. Dai, Senhor, a esperança àqueles que precisam. A filhos abandonados, Pai, dai lares e abençoe essas crianças. Acolhe todo sofrimento, toda dor, sabendo que nada é por acaso e que Jesus nunca nos abandona.
E assim, Senhor, pedimos mais uma vez a todos os envolvidos aqui pela internet, aos desencarnados, que sejam abençoados pela sua graça, pela sua misericórdia. Pedimos também e agradecemos. Primeiro pedimos que a gente consiga, como o Eduardo disse, colocar em prática o que nós ouvimos aqui, cada ingrediente que foi colocado à nossa frente. Que se possível for, escrevamos do lado da nossa cama, que a gente leia toda noite, que a gente consiga devagar, dia após dia, eliminando cada item e conseguindo a felicidade, porque Deus nos fez para ser felizes. Agradecendo mais uma vez a toda a espiritualidade amiga, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, aos amigos aqui presentes, aos amigos que nos acompanharam, toda a energia recebida, que também ajude nossos irmãos desencarnados, que eles sejam levados a colônias, a hospitais, que sejam acolhidos com esse imenso amor de Jesus e Deus. Que assim seja. Amanhã tem estudo e amanhã eu dou o recado do chocolate.